Pessoal, vocês lembram que eu falava aqui há muito tempo atrás que o Alexandre de Moraes estava sendo investigado pelo Pentágono pela falsificação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Claro, em conluio com agentes federais. O Pentágono assumiu as investigações, isso há meses atrás. E eu estava falando já para vocês, olha, o Pentágono está investigando Alexandre de Moraes. E muita gente não estava levando na seriedade. Então, até o próprio Alexandre de Moraes dizendo, não, ninguém está me investigando. Ô Alexandre, você está naquela cobertura de um prédio, curtindo a cobertura, mas as estruturas desse prédio já estão começando a rachar e vai desabar em breve, tá? Então vou ler aqui uma coisa, e para vocês, policiais federais que estão cumprindo essas ordens ilegais, porque lá vai ser responsabilizado o agente federal que cumpriu, né, forjou essa suposta entrada do Felipe Martins, porque ele já estava preso no Brasil, tá? Então, Alexandre, além das cortes internacionais que estavam sendo blindadas pelo Biden, agora, como eu disse, tem também um Pentágono, já tem desde lá de trás, tá? As coisas vão tornando públicas para vocês, gente. A cada dia vocês vão ver as atrocidades, as violações contra os direitos humanos e tudo mais. Eu vou ler para vocês o seguinte, e aqui também eu vou ler o que vocês, policiais federais, estão fazendo em cumprir ordens ilegais. Não é? Esquece essa questão de missão dada é missão cumprida. Esquecem disso. Então vocês têm que ter responsabilidade e vocês sabem que a lei proíbe que vocês cumprem ordens ilegais. Não só a nossa Constituição brasileira fala disso, mas o Tribunal Penal Internacional, que o Alexandre de Moraes já foi denunciado e que vocês também já foram denunciados. Tem mais de 60 nomes de policiais entre delegados e agentes. E aí, prova disso é essa tentativa de apreensão do meu passaporte. No terceiro, último parágrafo, porque ele fala de prisão temporária se eu não entregasse o passaporte diplomático. É lógico que eu não entreguei o passaporte diplomático. Então, a violação é enorme e os delegados foram lá cumprir isso. Eu estou ainda estudando a possibilidade de denunciá-los no Tribunal Penal Internacional. Porque pela lei brasileira, eles já poderiam ser condenados. É crime obedecer ordens legais. Então, tudo que o Alexandre está determinando, vocês, policiais federais, delegados e agentes, ao cumpri-la, se não está na Constituição, ao cumpri-la, isso daqui já vai levar, os 2 delegados que estiveram na minha casa, já vai levar como prova da tentativa de cumprimento de uma ordem ilegal. Só não cumpriram em parte, porque foram até a minha casa, porque eu não iria desobedecer a Constituição. Então vamos lá. O que fala dos princípios legais? Artigo 5º, inciso 2. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Esse princípio protege os cidadãos contra ordens arbitrárias ou sem respaldo legal. Vou ter que falar isso para vocês, policiais federais. Artigo 85 define como crime de responsabilidade os atos que atentam contra a Constituição e proíbe a administração ou que inclui cumprimentos de ordens ilegais que violam os direitos humanos, incluindo retirada da página do seu perfil do ar, tentativa de reter passaporte ou os que foram passaportes suspensos e retidos. Então tudo isso é crime. Artigo 85 da nossa Constituição está lá, define como crimes. Então, se você está dizendo, mas eu não sabia, então é impossível acreditar que você não sabia, você que passou na prova da Polícia Federal, que todo mundo sabe que é extremamente difícil. Código Penal Brasileiro, artigo 22, reforça aqui: se uma ordem é manifestamente ilegal, o subordinado tem o dever de não cumpri-la. Ou seja, a obediência cega às ordens judiciais ou de superiores que violam direitos fundamentais, como prisões sem devido processo legal, censura sem ordens judiciais válidas e inconstitucionais e apreensões arbitrárias configuram uma violação da legalidade. O que diz o Tribunal Penal Internacional? É o que vai botar o Alexandre na cadeia. O Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário e mais 123 países, rege o seguinte: a abordagem de temas de obedecer ordens ilegais. Artigo 33. Ordens superiores e responsabilidade criminal.
O cumprimento de uma ordem de um superior, seja militar ou civil, não exime a responsabilidade criminal a ordem for claramente ilegal. Ordens para cometer crimes contra a humanidade, com prisões arbitrárias ou censuras extremas que violam direitos fundamentais, são consideradas manifestamente ilegais. E o cumprimento dessas ordens configura crime. Aí inclui aqui membros de forças de segurança. Antes de cumprir a suposta ordem, ele tem que confirmar se ela é legal ou não. Especialmente se envolve violações de direitos humanos, no caso de prisões ilegais. Aí está o Felipe Martins e o Pentágono investigando. Depois vai ser entregue para o Tribunal Penal Internacional, que tem a prerrogativa de prender Alexandre de Moraes. Não é sanções ao Brasil, não. É prender Alexandre de Moraes e esses policiais federais aqui. Tem a obrigação de avaliar a legalidade das ordens recebidas. Os membros das forças de segurança têm a obrigação de avaliar a legalidade das ordens recebidas, especialmente se essas envolvem violações de direitos humanos, no caso de prisões ilegais, censura de redes sociais sem ordem judicial apropriada, suspensão de passaporte e busca e apreensão arbitrárias. A responsabilidade pela execução dessas ações não é exclusiva apenas por serem ordens de um superior ou decisão judicial. O agente tem o dever de recusar o cumprimento de ordens manifestamente ilegais e denunciar tais ordens quando configurarem violação de direitos humanos. Então, agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, o ministro já está sendo investigado pelo Pentágono e, é lógico, há muito tempo, pelo Tribunal Penal Internacional, mas o governo Biden estava blindando, só que agora não é mais o governo Biden. Então, eu tenho falado para vocês desde o ano passado, desde quando vocês começaram a agir em cumprimento de ordens ilegais do Alexandre de Moraes, prender as pessoas que prenderam da forma que prenderam, fazer o que fizeram lá no dia 8 de janeiro, que eu estava lá e vi naquele galpão. Então, vocês compactuaram com todos esses crimes e a lei, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição e o Tribunal Penal Internacional configura como crime obedecer ordens ilegais. E vocês obedeceram. Prova disso foi a primeira busca e apreensão do meu gabinete, nas minhas residências, a apreensão do meu celular, do meu computador, da minha arma de defesa, das retiradas das minhas redes sociais do ar, do salário, tentativa de apreensão do passaporte, mas vocês suspenderam. Então vocês estão inclusos e vão sentar ao lado do Alexandre de Moraes na cadeira dos réus no Tribunal Penal Internacional. Então, só esse documento aqui, um senador da República teve seus direitos fundamentais violados, seus direitos humanos também violados, seus direitos constitucionais, prerrogativas de parlamentares e direitos humanos. Então aqui, eu justifiquei que eu não ia entregar na hora por conta de estava descumprindo o processo legal. E eu falei, não vou entregar o passaporte. Mas mesmo assim, vocês da Polícia Federal, vocês suspenderam o passaporte. Vocês prenderam pessoas que nem tinham dever de saber por que estavam sendo presos. Então, sinto muito, mas vocês serão penalizados criminalmente pelo Tribunal Penal Internacional e também pela Corte Brasileira, porque o governo que vai entrar não vai permitir que isso aconteça. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, eu já vim avisando a vocês há muito tempo, desde o ano passado, que cumprir ordens ilegais configura crime. Ah, não, mas é uma ordem judicial, eu não tenho que questionar. Leia a Constituição, leia os artigos que eu li agora. Vai estudar e seja humano e não desumano. Não compactue com perversidade, com atos contra a humanidade, contra as pessoas, a violação das suas prerrogativas e dos seus direitos. Então, eu também coloco vocês na mesma responsabilidade. Quem dá ordem é de quem obedece essa ordem. Um abraço a todos, senador Marcos Duval. Xi Jinping diz que relação Brasil-China está no melhor momento da história. Ditador chinês está em Brasília desde terça-feira 19 para reuniões bilaterais e assinatura de 37 acordos de comércio. Preste bem atenção nessa informação e me ajude a compartilhar. Antes, as notícias do dia, preste bem atenção.
A informação já na sua tela. Ucrânia acaba de lançar um ataque com mísseis britânicos contra a Rússia. Putin diz que se os mísseis fossem lançados, iriam reagir com armas nucleares. Um momento de tensão no mundo nesse exato momento. Continuando aqui, Alexandre de Moraes cita seu nome 44 vezes na decisão do suposto golpe. Segundo uma suposta vítima do ocorrido, o ministro não poderia estar julgando e investigando o caso. O único que sofreu um atentado real nesse país. O resto é tudo conversa. Quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro? É uma pergunta que eu e você temos que fazer todos os dias aqui nas redes sociais. Continuando, atenção, o presidente eleito da Venezuela, Edmundo González, confirma que tomará posse em 8 de janeiro. Temos a confiança de 8 milhões de venezuelanos. Continuando, houve uma tentativa de planejamento, não ocorreu, então tá tudo bem. Xande 2024. Tinham 3 planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava. Eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade. Eu tenho muito processo para fazer, para perder tempo com isso. Isso é homicídio. Isso aí é uma coisa muito grave, assim. O senhor não se abalou? Mas não ocorreu, então tá tudo bem. Bolsonaro era presidente, estava no poder e sempre prezou a democracia. Sempre ficou nas 4 linhas. Assista o vídeo. Alguém fala, fecha o Supremo. Presidente Bolsonaro responde, aqui não tem fecha nada. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Essas medidas restritivas são, em alguns estados, né? Vocês vão falar que eu estou criticando todos os governadores. Pode continuar falando, mentindo à vontade. Em alguns estados foram excessivas. Não atingiram o seu objetivo. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade. Dia de ontem também, Estado de São Paulo e foi de São Paulo. A mesma manchete, combinados. Não queremos negociar, vírgula, e depois não fala nada que eu falei. Tentando levar a opinião pública para um lado que eu quero retrocesso. O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder. Eu já estou no poder. Eu já sou o presidente da República. Com apoio do povo. Tá? Com apoio do povo, presidente. Volta com o senhor. Eu tenho conduzido o Brasil orientado e fiel aos interesses do povo brasileiro. Isso mesmo. Nada eu faço que não esteja de acordo com eles. É isso que acontece comigo. Onde é que eu estou errando? Errando nenhum, presidente. O senhor é estadista. O meu time não trabalha de madrugada. Meu time trabalha à luz do dia. Todas as pessoas escolhidas com critérios. Alguns que porventura desviam dos critérios, a caneta vai funcionar. E é bem que teve. A caneta vai funcionar. Para isso que eu sou presidente, para decidir. Se tem que demitir qualquer ministro, demito. Não estou ameaçando, longe de ameaça. Não tem ameaça da minha parte. Agora, se desviar-se daquilo que eu prometi durante a pré-campanha e a campanha, lamentavelmente está no governo errado. Vai para outro barco, vai tentar em 22. Fecha o Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui a minha casa é a tua casa. Então peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente.
Nós, o povo, estamos no governo. A informação do presidente Bolsonaro acabou de publicar no seu Twitter. Então para de ser palmolene, esquerda de merda. Para de ter medo das coisas. Vai pra cima, porra. Vai pra cima. Vocês têm estrutura ainda, alguma coisa de dinheiro eu sei que vocês têm. Vai lá, mano. Compre armamento, faz a porra toda. Faz um acordo. Vocês não são amigos da Venezuela, pede armamento pra Venezuela. Vamos começar a guerra. É isso que tem que acontecer. Não tem mais condição de aceitar um bosta no poder. Esse cara tem que ser assassinado. De família. Os políticos da família Bolsonaro, pra resumir, os 4, os 3 filhos bosta e o próprio pai. Esses tem que acabar, eles tem que morrer. É o que eu tô falando, é crime falar o que eu tô falando? É, vai salvar, foda-se, me prende. Você tem que morrer. Você é um câncer. Você é um lixo. É um opressor de merda. Então para de ser palmo. A informação do filho do presidente Carlos Bolsonaro. Governo desgraçado desse filho da puta. Essas pessoas que votaram nesse cara, entendeu? Que tem que ser linchado. Porque é o seguinte, tem que partir pra guerra, pro confronto. Eu era contra ter queimado aquela estátua e ainda sou, mas é o seguinte, tem que queimar o Palácio do Planalto. Porque estavam anunciando há um tempão que essa cinemateca, que é a maior cinemateca da América Latina, onde toda a memória cinematográfica brasileira está depositada em negativo, está pegando fogo, entendeu? Então é o seguinte, tem que pôr fogo nele. Pode gravar, pode divulgar fogo nele, nos filhos dele. Governo desgraçado. Adalberto Piotto diz que, do nada, após Janja colocar o Brasil em péssima situação, surge a estranha investigação de golpe de Estado. A pergunta é, por que não aconteceu esse golpe de Estado? Por que a tentativa de assassinato não se consumou? Quem não deu a ordem? Até ontem o governo Lula era uma chacota internacional pelo papel da primeira-dama, sobretudo, na reunião do G20. E pelo descontrole dela, apesar de até algumas demonstrações de incômodo do presidente Lula com o comportamento da sua companheira, a primeira-dama. Esse era o resumo. Aquele atentado, né, como eles costumavam chamar, ou preferiam chamar, mas enfim, o caso do suicídio em frente, ali na Praça dos Três Poderes, com fogos de artifício, não dava mais o que se pode chamar de pano para manga. Esse é o fato. De repente, do nada, em que o governo está nas cordas por causa de uma primeira-dama sem a menor noção de ridículo, inclusive, no dia seguinte vem toda essa investigação da Polícia Federal. Aí vamos aos fatos. Investigação da Polícia Federal é, como o nome diz, uma investigação. Investigação não é sentença condenatória, é só uma investigação. Requer muito mais para se chegar a qualquer ponto. E para isso eu preciso do foro adequado para julgamento de todas essas pessoas. Eventuais julgamentos. Será no Supremo Tribunal Federal? Por quê? Em que circunstância? Vamos lá. Seguindo um pouco mais. Além do porquê o G20, porque parte da imprensa internacional está aqui e que tinha essa imagem do governo Lula e está aqui a aproveitar que, olha, este governo está sendo perseguido por golpistas e tudo mais. De novo essa tese, mas vai se basear em quê? A ação em si, que se faça a investigação, não há o menor problema. Nunca aqui você ouviu que somos contrários a investigações, desde que sérias e por entidades de Estado, não órgãos que foram tomados, por exemplo, politicamente. Porque aí nenhuma investigação vai ter sequer o mínimo de credibilidade para ir adiante. E a população brasileira hoje tem sérias restrições, sejamos justos, porque são fatos, ao trabalho do Supremo Tribunal Federal, por todas essas ilegalidades que já foram comentadas aqui no assunto anterior, ao trabalho da Polícia Federal, que já foi, sim, considerada uma entidade heróica no país, recebida por aplausos, com aplausos efusivos da população do 7 de setembro, não é mais assim. Por quê? Porque, obviamente, se desviaram do que a Constituição lhes reserva, ou do que, obviamente, a lógica republicana reserva essas duas instituições. Sobre esse fato em si, a pergunta é, por que não aconteceu, então, esse golpe de Estado aventado? Por que, por exemplo, a tentativa de assassinato não se consumou? Quem não deu a ordem? E por que não deu essa ordem? Quem estava de fato no comando? Por que este que estava de fato no comando não deu o verbo que se usa nessa hora? Execute. Não foi. Nada aconteceu. E, de novo, por que neste momento, especificamente? Ou seja, não adianta apontar decisões, conversas, enfim, se elas não foram, por exemplo, ao que se pode, a lei diz, claro, atos preparatórios não são puníveis no Brasil porque eles não são crime. Então nós temos uma série de perguntas que a Polícia Federal até o momento não responde. E vamos lá, só para concluir, Paula, houve aí o apontamento de um major como o sujeito que teria decidido abortar a operação. Se a Polícia Federal quer convencer os brasileiros que uma ação que teria envolvimento, como querem aí fazer supor a narrativa, o presidente da República, o candidato a vice na última eleição, ex-ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, ou seja, um general, inclusive, de Exército, o último posto do Exército Brasileiro, um major estaria no comando? Não. Aí é um pouco demais. Constantino diz que está tudo fantasioso nessa investigação de golpe e que o povo não está engolindo essa narrativa. Não, é tudo muito estranho, né? Tudo muito, muito esquisito. O Mauro Cid foi alvo de pesca probatória.
pegaram o celular dele com o pretexto lá do negócio de cartão de vacina e tudo, e dali vem essa pressão desde então para ele entregar o tal golpe, né? A minuta, o planejamento e o golpe que estava sendo orquestrado ali pelos militares e o Bolsonaro. Ele não conseguiu entregar nada porque não tinha, tipo o caso do Felipe Martins. Aí agora já tinha ventilados na imprensa que ele ia ter a delação dele cancelada por conta disso. Quer dizer, a sensação que todos ficamos é que estavam pressionando para ele entregar alguma coisa. Isso vem na esteira do tal do rojão suicida, se é que foi suicídio ali ou se ele foi abatido a controvérsias, que justificou também o retorno dessa narrativa de um contexto golpista, violento, que precisa, então, ter punição, anistia, já era, como é que foi a palavra que o Gilmar usou? Impensável, não, incogitável. É incogitável falar em anistia. Então já tinha voltado esse papo todo de censura nas redes sociais e enterrar a PEC da anistia que está sendo discutida no lugar certo, que é o legislativo. Essa coisa do rojão suicida não pegou muito. Aí tem alguns outros contextos, já que eles gostam de falar em contexto, né? A Janja dando gafe atrás de gafe e criando crise diplomática, os pobres percebendo que a crise econômica bate a porta, em vez de picanha tem que comer chicória, e por aí vai. Então, eu me reservo, né, o direito de desconfiar muitíssimo disso. Quero lembrar aqui que a peça, e eu me dei o trabalho de ler a decisão, né, do Alexandre de Moraes, é assinada pelo próprio Alexandre de Moraes, e ele não é o Pelé para falar em terceira pessoa. Então, ele é o principal alvo da conspiração. E a gente tem muitas dúvidas sobre as conspirações aí, né? Uma hora é enforcar, outra hora é envenenar, vão matar todo mundo, mas vão dar um verniz de legalidade usando o artigo 142, até o Ives Gandra, né? Então, pô, pra que você chamar o Ives Gandra, falar de artigo 142? Você vai matar geral, porra. Vai matar geral, vai matar o presidente, o vice, o ministro do Supremo, e vai invocar artigo 142 pra matar geral? Tá tudo muito estranho, né? Aí, o Alexandre de Moraes assina a decisão que ele é o principal alvo. É um negócio louco isso. Como é que a Globo News não fica chocada com isso? A Daniela Lima estava saltitante hoje, tudo. Ninguém fica chocado. Isso não é coisa nem de Gabão, nem de Republiqueta das Bananas, gente. Não pode, o juiz é suspeito. Ele não pode ser o alvo e assinar que ele está determinando prisão de 4 pessoas, mais as placas todas, a movimentação toda dos militares todos, porque tentaram matá-lo. No golpe mirabolante aí, né? É tudo muito estranho. E claro, o deputado Eduardo tem um ponto. A intenção de matar não é sinônimo de executar um plano. A lei é muito clara quanto a isso. Né? O plano executado, ele precisa de alguma força externa que crie um impeditivo para ele seguir adiante. Senão é uma verborragia, é uma retórica incendiária, é um desejo, uma bravata de rede social, sei lá. Né? O colunista da Folha de São Paulo escreveu a coluna, Hélio Schwarzman, de por que seria bom para o país Bolsonaro morrer. Isso pode ser interpretado como uma intenção de matá-lo muito mais concreta do que o que temos até aí. Aí vem o ponto da Janaína Pascoal. Pô, se estamos falando algo dessa gravidade, por que está em sigilo? Por que nós não temos acesso às conversas, ao contexto verdadeiro das conversas? Né? Toda a posição. Isso ventilou na imprensa. Toda a posição. Toda a posição pode ser qualquer coisa. Tô acompanhando o Alexandre de Moraes porque acho que ele tá dando um golpe na democracia e quero ver se eu pego ele com batom na cueca. Isso é muito diferente de enforcá-lo, arrastá-lo pelo cabelo que ele não tem em praça pública e por aí vai. Então, o negócio tá fantasioso demais, Brown. Tá tudo muito esquisito e eu realmente acho que o povo brasileiro não tá engolindo essa narrativa do Supremo, da esquerda e da Globo em conjunto. Eu tô lendo aqui as reverberações. Toda a grande mídia está dando em uníssono, como se fosse um plano arquitetado, absolutamente orquestrado, para realmente matar Lula, matar Geraldo Alckmin. E as descrições são absolutamente risíveis. O plano envolvia uma bazuca, metralhadoras e rojões. Que tipo de imprensa, que tipo de mídia assume que alguém vai matar alguém com rojão, com bazuca? Você acha que parte do exército ia entrar no Palácio do Planalto com uma bazuca com um tanto de rojão para matar o Alckmin e para matar o Lula? A gente tá chegando num nível, meu caro Marco Antônio, de patético. De ridículo. Só que é um patético e ridículo assumido pela própria imprensa, que quer se livrar do Bolsonaro, da direita, de conservador, sei lá, de todo mundo, que eventualmente seja adversário dessa culturinha pseudo-progressista que eles querem implementar no Brasil com a ajuda do judiciário, metade pseudo-progressista, metade ideológico e metade oportunista. É o caso do Alexandre de Moraes, que quer exercer o poder pelo poder, e entra nesse discurso, entendeu? Isso começou lá atrás, com o Alexandre de Moraes falando, isso me causou uma espécie, eu sei como é que causou comoção, que existe uma extrema-direita nazi-fascista no Brasil que se aboletou das redes sociais para cometer crime. Qual crime? Apologia nazismo, onde você viu isso? Apologia à pedofilia, assassinato, aonde você viu isso? Isso que se tiver tem na Dark Web, isso não é coisa ideológica, é coisa de psicopata, é coisa de maluco, entendeu? Aí o cara com isso, o que ele faz? Ele faz uma propaganda de que toda pessoa de direita é canalha. O que vai acontecer? O que eles estão querendo fazer? Toda pessoa, eventualmente, que for de direita, ou que vota no Bolsonaro, ou que vota na direita, conservadores, vai ser colocado como assassino em potencial. Assassino de rojão, assassino de bazuca, assassino que vai entrar na Palácio Planalto com uma bomba atômica pra matar o Lula e o Alckmin. É patético, é risível, mas é trágico. Porque esse patético e esse risível é reverberado para o Brasil inteiro. Percebe? Inteiro. E as pessoas ficam completamente aturdidas e apavoradas. Como a gente chegou num nível de ridículo, em que a gente agora tá com uma coisa séria, de que a gente tá demonstrando que existe uma ditadura no Brasil e fora do mundo, agora que o Trump, mais uma vez, colocou-se a serviço da liberdade de expressão nos Estados Unidos e no mundo, agora que tem, inclusive, a possibilidade de ter um embargo da pisada nos Estados Unidos ou em países democráticos, nos ministros do STF, eles vêm com essa. É o cara que se suicidou com o rojão, e aí é o exército que quer matar o Alckmin do Lula com o rojão. É patético, mas é um patético a serviço de um trágico, que é a destruição por dentro da democracia brasileira, com a ajuda da imprensa. Lula e Janja recebem com tapete vermelho o ditador da China, Xi Jinping. Recepção similar já ocorreu com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Neste momento, eles são recebidos por crianças brasileiras e crianças chinesas que moram no Brasil.
No último dia 17, no domingo, no Rio de Janeiro, Brasil e China lançaram uma aliança estratégica para o setor elétrico, uma aliança importante. Empresas e instituições de pesquisa dos dois países assinaram um acordo com o objetivo de alcançar benefícios mútuos por meio do desenvolvimento de tecnologias. Você ouve agora uma linda canção. Xi Jinping muda de lado para sair de perto da primeira canja. Nós entendemos você, Xi. Ninguém suporta... Debates internacionais. Essa multilateralidade tem dado lugar a uma relação bilateral mais intensa, dependendo das nações, e o Brasil faz, então, esse movimento também com a China. Então, tem uma simbologia muito grande nesse encontro de hoje e uma importância comercial enorme para o país, considerando o atual contexto geopolítico, né, Théo Cury? Temos aí, então, quem já esteve no... Peraí, quem é você? Eu sou o ex mais amado do Brasil. Vamos cativar o eleitorado. E agora vamos corroer a democracia por dentro. Como corroer a democracia por dentro? Sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Vamos cativar o... Diplomata do Timor-Leste e sua mãe foram assaltadas antes do evento G20, onde Janja participaria no Rio de Janeiro. Uma delas teve um cordão de ouro roubado por dois garotos que fugiram de bicicleta. Deixa aí, tá aberto. Deixa aí, tá aberto, aberto. Para de filmar, por favor. Para. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia, então. Me ajude a compartilhar. Xi Jinping diz que a relação Brasil-China está no melhor momento da história. O ditador da China, Xi Jinping, afirmou em sua visita em Brasília que a relação entre o país asiático e o Brasil está no seu melhor momento da história. Ele chegou à capital da República nesta terça-feira 19 para reuniões bilaterais e assinatura de 37 acordos de comércio entre as nações. Em discurso depois das assinaturas de acordo nesta quarta-feira, dia 20, Xi Jinping diz que, ao retornar ao Brasil, depois de 5 anos, veio pela última vez em 2019 no governo Dilma. Pode ver de perto como o povo brasileiro valoriza e espera de uma amizade profunda com a China. O ditador chinês destacou que, em reunião com Lula, realizou-se uma retrospectiva da relação Brasil e China nos últimos 50 anos e coincidimos que este relacionamento está no melhor momento da história. Penso em como estabelecer exemplos de união e estabelecimento para os países do sul global e dar nova contribuição ao aumento de representação e voto na governança global dos países em desenvolvimento, afirmou. Tá aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.